tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. Já agradeceu a Deus por mais um dia? Não agradeceu? Então agradeça a Deus por mais um dia, peça proteção, saúde para você e para todos aqueles que você ama também. Vamos começar mais essa semana, mais uma segunda-feira, vamos iniciar as nossas atividades. Hoje nós teremos português e ciências. Amores, vamos começar por português. E em português nós já aprendemos que verbo é aquela palavrinha que aparece em uma frase, aparece no texto, que indica o quê? Indica uma ação, indica estado ou fenômeno da natureza. Nós aprendemos que a gente pode conjugar o verbo primeira, segunda, terceira pessoa, que o verbo ele se flexiona em plural e singular. Foi isso que nós aprendemos? Aprendemos que o verbo ele também se flexiona entre passado, presente e futuro. Hoje eu vou mostrar para vocês uma outra forma que o verbo ele pode aparecer. Uma outra forma de verbo é o verbo no infinitivo. E eu vou mostrar também para vocês as conjugações verbais. Olha só, amores, quando os verbos não indicam tempo nem pessoa, nós dizemos, que esses verbos aqui, terminados em AR, ER e IR, olha só, AR, ER e IR são chamados de verbos no infinitivo. Esse assunto está aqui no livro de gramática, na página 218, verbo no infinitivo e conjugações verbais. Então, olha só, quando os verbos eles não indicam tempo nem pessoa e esses verbos são terminados em AR, ER e IR, nós dizemos que esses verbos estão no infinitivo. Infinitivo. Olha só. Lembrar. Qual é a pessoa? Está na primeira pessoa? Eu. Posso colocar assim? Eu lembrar? Não. Então, lembrar não indica aqui uma pessoa. Também não indica tempo. Não, lembrar. Não está dizendo que é no passado, nem no presente, nem no futuro. Então, ele não indica pessoa nem tempo. Ou seja, ele é um verbo que está no infinitivo. Principalmente, eu consigo saber isso, principalmente porque ele é terminado em AR. Olha aqui, Viver é a mesma coisa. Não indica pessoa nem tempo. E ele é terminado em ER. A mesma coisa, extrair. Verbo terminado em IR. Logo, eles são o quê? Eles estão o quê? No modo infinitivo. Os verbos no modo infinitivo, eles são como se eles fossem a mãe dos verbos. Por quê? Porque a partir desses verbos aqui, eu vou conseguir escrever outros verbos a partir desse daqui, A partir do verbo lembrar, eu posso escrever o quê? Lembro, eu lembro, olha só. Aí aqui eu já consigo indicar uma pessoa. Eu lembro. Lembro é um verbo que está o quê? Na primeira pessoa do singular. Lembrar não. Lembrar é um verbo
no infinitivo, porque ele não indica pessoa nem tempo e principalmente porque ele é terminado em AR. Podemos dizer que esse verbo aqui, lembrar, modo infinitivo, ele é a mãe do verbo lembro. Lembrarei. Ó, também vem do verbo lembrar. É por isso que eu digo que o verbo no infinitivo, ele é a mãe dos outros verbos, porque eles têm o mesmo radical. O que é o radical? É ó, essa primeira parte aqui, ó, do verbo. Nós chamamos de radical, ó. Até aqui, ó, até o R. Aqui é o radical. Olha aqui, o mesmo radical. Até o R é o mesmo radical aqui do verbo do infinitivo. O que muda é o quê? As terminações, ó. Aqui, lembro, a terminação é o O, e aqui, lembrarei, a terminação é A-R-E-I. Ou seja, tem outra terminação, mas o comecinho aqui, ó, que nós chamamos de radical, é o mesmo do verbo no infinitivo. Então, eles são o quê? Parentes. A gente não chama assim, viu, de parentes, é o que eu estou dizendo. Olha só o verbo viver. Viver termina com ER. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo no modo infinitivo. Por quê, Pro? Porque os verbos terminados em AR, ER e IR, eles são o quê? São considerados verbo no infinitivo. E eu posso dizer que o verbo no infinitivo, ele é a mãe dos outros verbos. Viver dá origem a quê? Vivo. Viveremos. E outros, né? Outros verbos, mas eu vou colocar aqui só esses dois porque o espaço é pequeno. Viver, o verbo no infinitivo, viver, dá origem a outros verbos. Olha aqui o verbo vivo, viveremos. Eles têm o quê? O mesmo radical. O mesmo radical. O que muda é o quê? As terminações. Olha só. As terminações é que são diferentes, mas o mesmo radical eles têm em comum. Olha só. Extrair. Extrair é um verbo no infinitivo, porque é um verbo terminado em IR. Extrair dá origem extraio. Extrairei. Tem o mesmo que? Radical. O mesmo radical. O que muda são as terminações. Então, até aqui, amores, o que nós já sabemos que os verbos no infinitivos, eles são terminados o quê? Em AR, ER e IR. Olha só. Verbos com terminações AR, ER e IR são o quê?
são verbos no modo infinitivo. Olha só, todos os verbos na língua portuguesa, eles pertencem a apenas 3 grupos, 3 grandes grupos. Nós chamamos esses grupos de conjugações. Vamos lá. Primeira conjugação estão os verbos terminados em AR. Então, quando eu for fazer uma atividade, o verbo for terminado em AR, esse verbo está o quê? Na primeira conjugação. Verbos terminados em AR. Andar, falar, comprar, comprar, brincar. Todos esses verbos aqui, eles são terminados em AR. Eles fazem parte da primeira conjugação. Na segunda conjugação, estão os verbos terminados em ER. Vender, comer, correr, escrever, perder. Estes verbos terminados em ER estão na segunda conjugação. Os verbos terminados em IR estão na terceira conjugação. A terceira conjugação pertence aos verbos terminados em IR. Olha só, partir, subir, abrir, vestir. Esses verbos estão o quê? Na terceira conjugação, porque eles são verbos no infinitivo terminados em IR. Então vamos lá. O que nós aprendemos até agora? Que os verbos também podem estar no infinitivo. Esses verbos são terminados em AR, ER e IR. Os verbos no infinitivo terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Amores, como eu falei, o radical do verbo, ele é o quê? Ele é o mesmo. Vocês têm que prestar atenção nas terminações do verbo. São as terminações que vão me dizer em qual conjugação eles estão. Olha só, aqui na página 219 do livro de gramática, tem no livro de português também o que eu vou falar. Nós temos aqui uma tabela. Olha só, o verbo falar. O verbo falar na primeira conjugação. Aí tem aqui ele no modo indicativo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Tudo isso dá pra gente conjugar esse verbo falar, que é o verbo da primeira conjugação. Nós podemos conjugar ele dentro do modo indicativo, aqui no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí vocês dizem assim, Pró, desisto. É muita coisa, Pró. Não aguento mais.
calma, a gente tem bastante atividade sobre esse assunto. E em todas as atividades vocês vão consultar as tabelas, sim, no plural, porque são mais de uma, é mais de uma tabela, olha só, tem da segunda conjugação e tem da terceira conjugação também. É muita coisa, amores? Sim, é muita coisa, mas conforme vocês vão fazendo as atividades, prestando atenção nas terminações, vai lá, atividade, verbo é tal, a terminação é R. É R, eu já sei o quê? Que é segunda conjugação. Aí você vai lá, ó, segunda conjugação, tem aqui a tabela. E a gente consegue se localizar aqui dentro das tabelas. É assim que a gente aprende. É só fazendo as atividades, lendo, prestando atenção, errando, porque a gente também aprende errando. E assim, vamos que vai dar tudo certo. Então aqui, ó, tem a tabela da primeira conjugação na página 219. Tem a tabela da segunda conjugação que está aqui na página 220 e da terceira conjugação. Prestem atenção que, ó, de acordo com que o verbo vai sendo conjugado, as terminações vão se modificando, vão se diferenciando. O radical é sempre o mesmo, mas as terminações são o quê? São diferentes. Por isso que é importante na hora da atividade prestar atenção na terminação. A atividade de hoje está na página 221. Aqui tem um texto na primeira questão e a letra A é: o relato de Serafina refere-se a acontecimentos do... Essa daqui é bem facinho. Os acontecimentos desse texto, eles se referem a quê? Ao presente, ao passado ou ao futuro? Vocês vão ler e vão, ó, essa questão tá facinho. Letra B, na frase, bem, mas eu não desperdiço papel, não. O verbo destacado, que é o verbo desperdício, refere-se a que acontecimento? Refere-se a um acontecimento do presente, passado ou futuro. Letra C. Reescreva a frase do item B usando o verbo desperdiçar. Desperdiçar. Olha só o verbo que ele está falando. Desperdiçar. Termina o quê? Com AR. Reescreva o verbo do item B usando o verbo desperdiçar na primeira pessoa do singular do futuro do presente. Ai, prova, vou me descabelar agora nessa questão. Não, calma lá. Prestem atenção no verbo. O verbo é desperdiçar. Termina com AR. Quais são os verbos? Os verbos terminados em AR pertencem a qual conjugação? A primeira, né? Vou ajudar vocês aqui nessa questão. Primeira conjugação, porque ele é terminado em AR. Você vai lá, ó, onde tem primeira conjugação. E ele quer o quê? Na primeira pessoa do singular, do futuro, do presente. Você vai procurar onde está futuro do presente. Já localizou futuro do presente, ele quer que você coloque desperdiçar na primeira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular do futuro do presente? Eu. E aí vocês vão passar o verbo desperdiçar para a primeira pessoa no singular. Como é que fica desperdiçar na primeira pessoa do singular? Aí você vai escrever lá nessa questão, na primeira questão, letra C. Outra atividade que vocês farão hoje, ainda no livro de gramática, está na página 224. Leia as frases e complete o quadro. Veja o exemplo. Letra A. André subiu e desceu as escadas. O exemplo é:
Subiu é o verbo, né? Subiu está em qual pessoa, gente? Se eu tô dizendo subiu, André subiu, ele subiu. Então, subiu é um verbo que está o quê? Na terceira pessoa. André subiu, ele subiu. Terceira pessoa. Do singular, né? Ele subiu, terceira pessoa do singular. Qual é o tempo desse verbo? Ele subiu. Ele está o quê? No pretérito, você pode olhar lá. Pretérito perfeito. Você pode olhar o tempo aqui, ó. Pretérito perfeito. Você confere aqui na tabela. Pretérito perfeito. Só lembrando que não são os mesmos verbos. Conforme a terminação, subiu. Aí você vai lá, ó. Qual é a terminação que termina? Qual é a terminação? Aqui na tabela, onde tem essa terminação? Subiu, iu. Aí você vai lá. Você já sabe que ele está na terceira pessoa. E vai procurar aqui na tabela onde é que a terminação se enquadra. Subir é o verbo o quê? Infinitivo. Se subiu é o verbo comum, qual é o verbo que dá origem? Ó, qual é o verbo de origem? Subiu. Qual é o verbo que dá origem aí? O verbo do infinitivo. O verbo do infinitivo é aquele que dá origem. Qual é o verbo que dá origem a este outro verbo aqui? Subiu. É o verbo subir, né? Subir, olha aqui, ó. Subir dá origem ao verbo subiu. Podemos dizer que subir é a mãe do verbo subiu. Esse verbo aqui está na terceira conjugação. Qual a conjugação? Está perguntando aqui. É a terceira. Então, a mesma coisa você vai fazer com desceu. Desceu também na letra A. Desceu, ó. Desceu. Qual é o verbo que dá origem ao verbo desceu? Qual é a mãe? Quem é a mãe do desceu? É o verbo descer, né? Descer. Aí olha só. Qual é a terminação? ER. Então eu já sei o quê? Que esse verbo aqui, ele está na segunda conjugação. Ó, desceu está o quê? Na segunda conjugação. Aí você vai lá ver qual é a pessoa que ele está. Você já sabe que ele está na segunda conjugação. Então vai procurar a segunda conjugação. Pretérito perfeito da segunda conjugação. Tudo que para você responder aqui, a página 224, você vai encontrar aqui nas tabelas, ó. Prestem atenção nas terminações verbais, que são elas que vão indicar em qual conjugação o verbo está. Então, em português, na página 246, atividade sobre verbo no infinitivo, conjugações verbais. Olha só, primeira questão, circule os verbos das frases e escreva-os no infinitivo. Vocês vão descobrir a mãe desses verbos aqui. Letra A. Qual é esse verbo? Você vai encontrar o verbo, né? João
encontrou Daniela na festa. Onde está o verbo aí, gente? João encontrou Daniela na festa. O verbo é encontrou. Olha só. Encontrou. Encontrou. Qual é o verbo que dá origem a este verbo aqui? Encontrou. É o verbo que? Encontrar, não é? Encontrar. Olha só. É por esse motivo que eu digo que os verbos no infinitivos, eles são o quê? Eles são as mães dos demais verbos. Olha, AR, esse verbo aqui, encontrar, está no infinitivo e ele é terminado em AR. Então ele pertence a qual conjugação? Pertence à primeira conjugação. E ele dá origem ao verbo encontrou. Então aqui na letra A você vai circular o verbo encontrou e vai escrever o verbo no infinitivo. O verbo encontrou no infinitivo, ele é escrito como encontrar. E você vai fazer isso na letra B, na letra C, D, E e F, meus amores. Ainda na primeira questão, você está escrito assim, ó. Agora, distribua no quadro os verbos no infinitivo de acordo com a terminação. Todos os verbos aqui da primeira questão que você encontrou aqui nessas frases, você vai passar para o infinitivo. Lembrando que os verbos no infinitivos são aqueles terminados em AR, ER e IR. Segunda questão, observe o quadro da atividade anterior e complete a afirmação a seguir. Os verbos no infinitivo possuem terminações em... Quais são as terminações aqui dos quadros da primeira questão? Aí vocês vão fazer também outra atividade que está na página 248. Escreva a pessoa e o número dos verbos destacados. Exemplo, os alunos cumprimentaram a professora. Os alunos, eles estão... Qual é a pessoa? A pessoa e o número? Terceira pessoa e está no plural. Então, os alunos é a mesma coisa que eles. Eles está na terceira pessoa do plural. A mesma coisa vocês farão aqui na letra A e B. Terceira questão. Conjugue o verbo andar nos tempos pedidos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Você vai conjugar o verbo andar no pretérito, presente e futuro. Como é que eu vou saber qual é a terminação? Lembrando que, olha só, ele está pedindo para conjugar o verbo andar. Andar é um verbo no infinitivo da primeira conjugação. Como é que eu sei? Porque esse verbo é terminado em AR. E aí, como é que eu vou passar para o pretérito? Eu vou aqui na tabela, ó, caderno de verbos, e vou aonde tem a conjugação dos verbos. Página 10. Primeira conjugação, ó, AR, os verbos terminados em AR estão na primeira conjugação. E aí você vai lá, ele quer saber que você conjugue o verbo andar no pretérito. E aí você vai ver
Onde é que está o pretérito? Pretérito, presente e futuro. Ó, presente. Como é que a gente escreve o verbo andar na primeira pessoa no presente? Eu ando. E a segunda pessoa no presente? Tu andas. Você vai conjugando o verbo de acordo com o que? Aqui na tabela. Você só vai substituir esse verbo. O verbo aqui da tabela, ele é o que? Amar. Você vai substituir esse verbo. Amar por andar. E aí vai conseguir responder a sua atividade. E assim a gente vai gravando como são as conjugações. E vai colocar também, ó, tem outro aqui. Na segunda conjugação, o verbo é defender. E aí você vai lá no caderno de verbos, na segunda conjugação, e vai trocar a palavrinha lá do caderno de verbos que está lá pelo verbo defender. E aí você vai respondendo as suas atividades, tá bom, meus amores? Dificuldade, vocês podem perguntar, tá? Esse assunto ele é grande. Amores, nós vamos entrar em um novo assunto em ciências. E o assunto está na página 134. Os outros animais e o ser humano. Todos os animais, eles são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar sua vida em certos aspectos. Já outros por provocarem prejuízos. Cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte, que na verdade já foram muito utilizados como meio de transporte, né? E além disso, cavalo também ajudava o homem do campo em serviços mais pesados, como o de puxar as carroças e até aquele arado nas plantações, né? Já os bois e as vacas, eles, além de alimento, como a carne e o leite, eles podem também nos fornecer o couro. O ser humano, muitas vezes, ele faz uso de componentes do meio ambiente sem se preocupar com a preservação. E isso acaba prejudicando aquele sistema que a gente estudou, aquele sistema bem complexo, aquela relação existente entre os seres vivos na própria cadeia alimentar, né? Isso acaba prejudicando. Qualquer alteração pode resultar em sérias consequências ao equilíbrio ambiental. Alguns animais são conhecidos como pragas por causarem prejuízos ou acidentes aos seres humanos. Porém, geralmente as pragas, elas são o quê? São consequências de desequilíbrios ambientais causados, por exemplo, pela ausência de predadores naturais ou pela degradação do seu habitat. Vamos ler aqui, ó, pega aí o livro de ciências na página 134. Há milhões de anos antes do ser humano surgir na Terra, os dinossauros habitavam o planeta. Depois que o ser humano surgiu, passou a conviver com os mais diferentes tipos de animais e aprendeu a domesticá-los. Alguns animais, como o cavalo, o cachorro, o porco e a vaca, foram capturados pelo ser humano para que este pudesse obter alimentos, matéria-prima para confeccionar roupas e sapatos, meio de transporte para as pessoas e mercadorias e proteção, companhia e lazer. Alguns animais passaram a ser temidos pelo ser humano por serem venenosos ou transmitirem doenças, como as baratas, os ratos, o escorpião e a serpente. Outros, como o gafanhoto, são vistos como praga, porque quando se tornam numerosos, podem
destruir plantações. Nós vimos aí, né, aquela nuvem de gafanhoto. A gente viu, não sei se vocês assistiram nos jornais, que passou pela Argentina, destruiu várias plantações. Ainda que alguns animais possam causar danos ao ser humano, em determinadas situações, não faz sentido falar neles como se fossem inúteis e querer exterminá-los, pois cada um tem sua importância no equilíbrio das relações que ocorrem na natureza. Olha o que eu falei. Além disso, a natureza não existe em função do ser humano. Ele é apenas mais um integrante do meio ambiente. A atividade de ciência está na página 135. Façam a leitura novamente da página 134. Observem aqui, ó, homem ordenhando a vaca. Os gafanhotos podem devorar extensas plantações. Mas tudo isso, ó, como eu falei, esses insetos que são vistos como pragas, eles geralmente são consequências do desequilíbrio ambiental, muitas vezes causado pelo próprio ser humano. Vocês vão fazer em ciências apenas a primeira questão. Já passei bastante atividade de português, então façam apenas a primeira questão de ciências, tá bom? Vamos dar uma equilibrada. Primeira questão: converse com os colegas sobre os animais mostrados a seguir. Depois escreva de que forma cada um desses animais está ligado aos seres humanos. Não tem um colega para conversar. Você vai fazer a atividade sozinho, tá bom? Olha só, o primeiro animal, nós temos um cachorro, um cão, muito bonito por sinal. O cão, ele representa o que para as pessoas? Para quem cria um cachorro, você que cria um cachorrinho, o que esse cachorro representa para você? Representa proteção? Representa companhia? Representa afeto que você tem para aquele animalzinho? Aí você pode escrever ali, tá? Escreve aí a sua resposta. A vaca para os seres humanos, a gente até leu aqui, ela serve o quê? Serve como alimento, como matéria-prima. O que a vaca ela representa para o ser humano? E nós temos também a abelha e temos aqui uma minhoca. Temos uma minhoca. Então você vai colocar aqui qual é a relação da minhoca com o meio ambiente. O que ela pode trazer de bom? Ah, Pro, mas ela é tão feinha, eu acho que ela não traz nada de bom. Sim, ela traz alguma coisa de bom para o ambiente, senão ela não estaria ali, né? É como a gente leu aqui. Apesar de alguns animais eles passarem a ser temidos pelo ser humano, todos eles exercem um papel ali nessa relação dentro de uma cadeia alimentar, dentro da relação ali no meio ambiente. Façam apenas a primeira atividade número 1 da página 135, meus amores. Amores do meu coração, por hoje é só. Como eu falei para vocês, a atividade de português ela é extensa, porém a gente vai estudando devagarzinho e vocês vão entender o assunto, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, Pro, não entendi, Pro, pode me explicar de novo? E assim a gente vai caminhando, tá bom? Tô com muita saudade de vocês. Beijo no coração. Até amanhã.